Quando quiser. Muito boa tarde, sejam bem-vindos. É terça-feira, meio-dia, e por isso já sabe quem nos acompanha que é o momento do comentário do Jorge Ferreira, antigo árbitro da primeira categoria, o seu comentário de arbitragem. Muitas informações tem durante as últimas semanas deixado aqui na quarentena da bola sobre os bastidores da arbitragem e sobre os meandros da arbitragem, sobre, acima de tudo, a arbitragem nacional. Sempre à terça-feira, ao meio-dia. Começo hoje por mais uma vez avisar que todos os comentários são bem-vindos, comentários que levem a uma reflexão, que possam também levar o Jorge a refletir e a dar a sua opinião sobre os vários temas que vai lançando aqui. Obviamente não é este o espaço para falar de lance de arbitragem deste ano, do ano passado, de há 10 anos ou de há 100 anos. Não é isso que nos move, nem é esse o nosso intuito. Jorge Ferreira, boa tarde, bem-vindo a mais um comentário. Boa tarde, Remo, boa tarde para todos os nossos ouvintes. Espero sinceramente que tenham passado uma Páscoa segura, uma Páscoa em paz. Desejo uma ótima recuperação ao Fábio Veríssimo, que é um dos nossos. E espero sinceramente que as pessoas que estão contagiadas com este vírus recuperem o mais rápido possível e que as nossas vidas cada vez mais comecem a ser mais certas, mais certinhas, e para podermos levar a nossa vida na normalidade. Muito bem, obrigado, Jorge. Também esperar que esteja tudo bem do teu lado e com a tua família, como é lógico, que tenha sido boa Páscoa. Entretanto, vamos avançar, e tu, como primeiro tema de hoje, e também lembrando que tu vais escrevendo quase diariamente na tua página, comentário com a assinatura de Jorge Ferreira, no Facebook também, falaste de algo que era o bando dos 3 mais 1. Queres explicar? Sim, isso eu revelei que foi na minha página, que foi uma alusão aos 4 mosqueteiros, e creio que foi mesmo a imagem perfeita para vir aqui dizer o que é que se realmente passou, por exemplo, em 2014, que foi um plano muito bem elaborado, orquestrado por parte do Pedro Proença, atual presidente da Liga, do Zé Gomes, que agora, como eu já tinha dito anteriormente, é José Fontelas, agora é Fontelas Gomes, e por parte do Rui Rodrigues. Portanto, em primeiro lugar, o que é que acontece aqui? Acontece que aniquilaram um ex-presidente da APAF, que era o Gustavo Sousa, para o Zé Gomes ser o presidente da APAF. Depois, através dessa estratégia, quem é que tem que fazer? O que é que eles têm que fazer? Aniquilar a pessoa que está no poder, entre aspas, no Conselho de Arbitragem, que é Vítor Pereira. Mas, mesmo assim, entre muitos tiros que o Vítor dá nos pés, e eles encarregaram-se, e muito bem, de lhe fazer a cama. Atenção, Ramo, que isto não é defesa a Vítor Pereira. Não estou a fazer defesa a ninguém, que eu não tenho que fazer defesa aqui a ninguém. Eu só estou a constatar factos que se passaram desde 2014 até agora. Isto vem revelar o que realmente é este senhor, o senhor de 2014, Zé Gomes, de 2020, Fontelas Gomes. E que ele tem aquele arzinho de, parece que não parte um prato, e por aí afinal todos nós sabemos o que é que realmente ele, o que é que ele é. Aquele primeiro, como eu tinha dito anteriormente, ele faz a cama para ser presidente da APAF. Faz a cama ao Gustavo Sousa, que era um árbitro de futsal, e fez lá a cama, que por acaso agora até já pertence novamente aos órgãos da APAF, ou vai pertencer, creio, quando houver eleições. Depois fizeram a cama ao Vítor Pereira. Há coisas que só depois, mais para a frente, é que nós vamos perceber. E se não, vamos reparar aqui numa coisa que aconteceu. Luís Guilherme, Paulo Costa, Lucílio Batista, Jorge Nunes fizeram todos parte do mandato do Vítor Pereira. Luís Guilherme e Lucílio Batista andaram 4 anos a ir às reuniões e a abster-se sempre das decisões. Ainda andaram sempre 4 anos num leva e trás de informação para dentro e para fora do Conselho de Arbitragem. Andaram 4 anos
a minar por dentro o Conselho de Arbitragem. E agora eu pergunto, como é que alguém consegue gerir um órgão em que os coveiros estão lá dentro? E o chefe disto tudo? O dono disto tudo, como lhe chamam, não fui eu que lhe pus o nome, é como lhe chamam. O Paulo Costa. É que lhe chamam o dono disto tudo, não sou eu que lhe chamo. No fim de 4 anos, o doutor Paulo Costa acaba por ser promovido para vice-presidente, substituindo, sabem quem? O Carlos Carvalho, que agora é o atual presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol do Porto. Ainda ofereceram um cargo ao Carlos Carvalho, mas ele não aceitou, porque ele disse, então eu vou passar de vice-presidente de uma secção para vogá-la. Vamos lá então fazer aqui a pergunta ao Sr. Carlos Carvalho. Como é que ele foi traído pelo Dr. Paulo Costa e pelo Zé Gomes? Era isso que eu gostava de saber. Depois, há aqui uma promoção que é a promoção do Lucílio Batista a vice-presidente do Conselho de Arbitragem. E ao Luís Guilherme prometeram-lhe cargos de assessor e formador, que é aquilo que se tem verificado, que foi aquilo que eu falei na semana passada, dos quilómetros todos que eles tinham que fazer quando há árbitros no ativo que poderão dar formações a árbitros, mas não, tiveram que meter lá os assessores. Então já estão a ver aqui a panelinha que anda tudo à volta do mesmo. Parece ali nas sextas-feiras 13 em Montalegre, quando eles estão ali todos a mexer ali na panelinha, e é sempre a mesma coisa, É vir ao disco e estão com o mesmo. Mas recapitulemos. Andaram a acabar a cova do Vítor, desde dentro de fora para dentro, de lado para trás, de trás para a frente, por todo lado. E eis que chegamos a 2016. Em 2016, Pedro Proença, depois de fazer aquelas finais todas, já muito bem colocado como presidente da Liga, e após isto tudo, o que é que ele faz? Faz colocar Zé Gomes no Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Mas há aqui um problema, faltava aqui ajudar uma pessoa que estava nos mosqueteiros, que era o Rui Rodrigues. E faltava-o ajudar aonde? Na APAF. Estava destinado à presidência da APAF. Só que aqui aparece uma pessoa por parte de alguém, que é o Luciano Gonçalves. Resultado, puseram-no a vice-presidente da APAF. Depois, durante os anos que apitava, estava sempre a fazer quarto árbitro na Liga e na Liga Young Boys da UEFA, pois era jovem, mas como não era suficiente, arranjar-lhe um lugar agora, mais um, na Sport TV para falar bem deles. Porquê? Porque o Rui Rodrigues chegou a ganhar um caso ao Vítor Pereira, na altura do Vítor Pereira, que é quando é reintegrado. Portanto, e aqui arranjam a panelinha toda, o Rui Rodrigues dessa divisão, e é quando eles conseguem, agora o Rui Rodrigues é comentador da Sport TV. E eu quero aqui abrir uma nota. E se há de se reparar, Remo, que eu sei que tu és uma pessoa muito atenta a estas coisas, é que também já puseram aqui uma pessoa que era uma pessoa que estava sempre a atacar, tipo, como eu faço, não é eu ataco, mas é com a minha razão, é tudo com factos, é tudo factual, eu não digo nenhuma mentira, é tudo verdade. Tens visto o Marco Ferreira? Tens ouvido falar do Marco Ferreira? Como é que o Marco Ferreira agora anda mansinho? Sabes porquê? Porque o Zé Gomes prometeu-lhe um lugar. E depois nós mais daqui para a frente falamos. É que basta ver a diferença do teor das críticas de Marco Ferreira. Isto para não falar no Duarte Gomes nas situações no Canal 11. Porque as pessoas só querem falar das leis, dos penaltis e não sei o quê. Não, eu quero falar nas legalidades. Quem são aquelas pessoas que têm que marcar aquele penalti que deveria ser penalti, ou aquele VAR que deveria ser revisto no VAR, e não são essas pessoas que têm que estar lá, são outras que estão lá por causa das panelinhas. E eu gostava mesmo
que alguém me desmentisse alguma coisa que eu disse até hoje. Que é isso que eu ainda estou à espera. Mas o poder, e o poder em excesso, leva muita boa gente a perder-se. Isto foi uma verdadeira luta de galos. Era todos em poleiros diferentes a tentar o mesmo, controlar isto tudo. Porque estamos a ver aqui pessoas com egos tão grandes a querer controlar isto tudo. Que nós estamos agora, nós ainda hoje recebemos uma notícia que parece que já está aí o doutor Pedro Proença com o doutor Fernando Gomes já estão a ficar de costas voltadas. Portanto, já estamos aqui a falar de poleiros que já não está as coisas a bater muito certo. E o resultado disto tudo só podia ser que era, chatearam-se os manos, como eles se tratavam, os manos Pedro Proença, Zé Gomes, na altura Zé Gomes, mano Zé Gomes, e o mano que é padrinho, o mano mais velho que é padrinho e fiador de crédito, nem para o casamento foi convidado, ou melhor, estou a mentir, eu não gosto de ser mentiroso, foi convidado, mas para poder ir o doutor Fernando Gomes, e ele teve que o desconvidar. Pronto, as coisas são assim. Pronto, para as coisas ficarem bem claras. Pronto, mas isso cada um é que sabe o que tem que fazer, porque ele casou com a observadora da Primeira Liga, a Eliana Pinelo, que não sei até que ponto é que não há incompatibilidade, como o doutor Paulo Costa com o irmão Rui Costa, mas logo se verá. E isto revela muito o caráter do mano mais pequenino. O mano mais pequenino que é este, o Zé Gomes em 2014, que agora é Fontelas Gomes. Muito bem, Jorge. Sobre isso acho que fica mais ou menos claro. Sei que agora também tens uma história algo curiosa sobre uma avaliação pessoal, mas conta-nos tu. E vamos falar também aqui de como é que se chega ao observador da Federação, que acho que também é interessante percebermos isto. Pronto. Isto aqui vem ao encontro daquilo de quando estava a fazer a cama para agora. Para acontecer agora. E eu avalio-me porque não há melhor do que eu. Isso é aquilo que faz o que fez o Lucílio Batista e o João Ferreira. E isto não chega para todos serem observadores, não vai ser para o que vai, que só podem ir alguns para observadores internacionais. Porra, estava-me a faltar a palavra, peço imensa desculpa. E o que é que acontece aqui? Acontece que Lucílio Batista e João Ferreira, como são realmente mesmo bons, só podem ser mesmo bons, reparem bem, em 2016 foram os dois indicados por Fontelas Gomes, pelo dono disto tudo, o Dr. Paulo Costa, para vice-presidentes do Conselho de Arbitragem. Como não era suficiente, não perderam tempo, e já diz o ditado que a oportunidade faz o ladrão, isto é um ditado popular, não sei o que estou a dizer. Nessa altura, não eram sequer observadores. Então, o que é que eles fizeram? Propuseram-se a observadores da Federação Portuguesa de Futebol. É a mesma coisa que eu agora, que eu não sou observador, eu proponho-me a observador da Federação. E, passado algum tempo, nessa altura, eles são... Mas para a malta, para se perceber um bocadinho disto, os observadores são quem avalia os árbitros, certo? Mas vou abrir aqui um parêntese. Como é que se chega ao observador da Federação Portuguesa de Futebol? Primeiro, duas vias. Indicado pelos conselhos de arbitragem das associações distritais, as associações fazem as suas classificações e indicam cada uma um observador. Ou então, quem acaba a carreira de árbitro e tenha pelo menos 10 épocas na primeira divisão, pode autopropor-se diretamente às provas da Federação Portuguesa de Futebol e vão todas as provas e ficam, e pode haver variações em funções das vagas, mas ficam pelo menos 10. Até aqui, tudo bem, até tinham direito a isso os dois elementos. O problema aqui está em duas coisas, que é o momento e quem os avaliou. E aqui é que é um grande erro, mais um, que é o momento. Convenhamos que não fica bem que uma pessoa que se apresenta a provas para um órgão ao qual ele é mesmo dirigente,
Mas a pior é quem os avaliou foram eles mesmos. Autopropuseram-se, avaliaram-se, aprovaram-se e promoveram-se. Isto é tudo, como dizia um treinador, limpinho, limpinho, limpinho. Foi tudo limpinho. Deixaram a poeira assentar, o refogado a apurar, para não criar muito mal-estar. Logo que foi possível, voltaram eles mesmos a promoverem-se, auto-indicaram-se os dois auto-indicaram-se para observadores internacionais, tudo por mérito, obviamente, nem é outra questão, tudo gente séria, não há dúvidas. A mulher de César não basta ser séria, tem que o ser mesmo, e para que este Conselho de Arbitragem há sempre algo pior, as vagas estavam ocupadas. Portanto, essas pessoas não podiam fazer e não poderiam entrar. Então, o que é que fizeram? Ora, então temos que tirar daqui 2 pessoas para poder encaixar estes 2 que são da nossa corda. E quem são estes 2? É o Sr. Carlos Matos e o Sr. António Costa, que era na altura do tempo do Vítor Pereira. E puseram-se lá a eles. E isto é que é caso para dizer que não tem vergonha nenhuma. É aqui que está o grande caso. É que não têm mesmo vergonha nenhuma. E isto ainda criou um mal-estar tão grande no Conselho de Arbitragem, e não porque é feio o que fizeram, mas porque um dos diretores que queria ser, era ele o indicado, porque na altura também se propôs para ser observador internacional, que era o Ricardo Duarte. Mas ele não gostou muito. Ele já era observador, mas queria ser ele indicado observador internacional. Mas não podia, toda a gente. Portanto, não teve peso suficiente. Toda a gente sabe que ele goza de pouco peso neste Conselho de Arbitragem, mas em Braga sabemos que ele quer assumir-se como o todo-poderoso, quer ser o todo-poderoso da Associação de Futebol de Braga, ou do Conselho de Arbitragem, e como quis calar Fontelas Gomes? Muito simples. Propor-lhe ser delegado da UEFA. E os delegados da UEFA são equivalentes aqui como os delegados da Liga. Portanto, são aqueles que andam ali com os papéis para tentar representar a entidade organizadora dos jogos. E ele não aceitou ser delegado. Já estávamos a ver que isto anda tudo à volta de tudo uma mesma pia, para toda a gente andar ali a comer. E então, Fontelas Gomes e o seu Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, uma vez mais num regime ditatorial. E isto, fala-se desse Conselho de Arbitragem, é falar-se e de todos sabem, o que é aquilo que eu estou farto de dizer, que é falta de transparência, arrogância, pressão, medo, ditadura. Quem não fala, come, quem fala, vem embora, e não importa o lugar que ocupa, favorecimentos, etc. Não é a primeira vez que eu digo isso. Mas cada vez mais ganha força que já em 2017 o Rui Gomes da Silva apelidou deste Conselho de Arbitragem de Futebol Portuguesa de Futebol como ditatorial. Mas tudo continua igual, ou pior. Vejam que fazem regulamento, normas, mas é tudo só para os outros cumprirem. Eles registram uma e outra vez. Não cumprem, não fazem, prejudicam uns e favorecem outros. E não parece haver quem ponha a mão nisto. Não sei quem é que vai pôr a mão nisto. Por isso temos aqui um Conselho de Justiça a dizer que são parciais, que lhes falta de transparência, que usam critérios ilegais. Não sou eu que digo, quem diz é o Conselho de Justiça. E isto vai terminar mal para a Federação Portuguesa de Futebol, o que é pena, porque vai ser apanhada na curva. Vai ser mesmo, e vão ver nos próximos meses a Federação Portuguesa de Futebol vai pagar centenas de milhares de euros em indemnizações à conta da brincadeira destes senhores. E há Jorge, era isso que eu ia-te falar. O tema que acho que vais introduzir agora, também para quem nos acompanha perceber, e há aqui algumas perguntas, vamos deixar para o final, como é habitual também no teu comentário, que é a questão do fundo de ajuda aos árbitros, o fundo de arbitragem, não é? Que agora ficou muito em voga também por causa do que estamos a passar, mas o que é que podes divulgar sobre esta questão do fundo de arbitragem?
o que é que eu posso... Está a aparecer o telemóvel direito. Aqui, o fundo de arbitragem é o fundo que, no fundo, é uma ajuda, que é uma ajuda para... que é uma ajuda para os árbitros. Isto é uma vergonha o que estes senhores estão a fazer. E o que é um fundo de arbitragem? O fundo de arbitragem é um fundo para o qual os árbitros são todos obrigados a descontar. E esse dinheiro serve para apoiar os árbitros e as suas famílias em dificuldade. Vamos lá ao tema. Eu já publiquei isto na minha página. Eu gosto muito de Francisco Ayala e ele diz algo assim. A incompetência é tanto mais prejudicial quanto maior o poder do incompetente. E este é o exemplo claro do poder e do incompetente do Fontelas Gomes e do Dr. Paulo Costa. Vivemos um momento mais dramático desde a Segunda Guerra Mundial. Temos uns senhores que ganham mensalmente milhares de euros. Temos o futebol parado, os árbitros sem rendimentos. E estes senhores recusam a abrir o fundo de arbitragem ao apoio dos seus contribuintes. Recordo que o fundo é alimentado com caráter obrigatório pelos árbitros. Mas parece que depende do todo-poderoso Dr. Paulo Costa permitir que esse fundo reverta em favor dos árbitros e das suas famílias. Isto é um bom estilo comunista. Este senhor vai aparecer um dia destes com senhas de racionamento. Dr. Paulo Costa é o presidente do fundo. Não fez nada, nem nunca ajudou os árbitros, mas as coisas que não tínhamos, que nós já não tínhamos sido habituados. Jorge, deixa-me só acrescentar, segundo a informação que recebi, acho que poderás confirmar, o fundo terá nesta altura cerca de €500 mil, não é? 500 mil euros. Portanto, poderia de certa forma... Estamos a falar de 500 mil euros. É um fundo que tem mais de 500 mil euros. E a única pessoa a quem se paga é ao Mário Quaresma, que é funcionário da Federação Portuguesa de Futebol, e dizem as más línguas que também suporta despesas a alguns dirigentes. E falando em dirigentes, vejam que apenas tanta gente de Lisboa e amigos do Fontelas, Tiago Martins e o Ribeiro, este último, que foi o assistente que subiu à Liga, chumbando nas provas físicas. E o presidente do fundo é, como não podia deixar de ser, o dono disto tudo. Acresce a isto que as pessoas são indicadas a dedo. E assim estamos. A podridão desta história toda é gritante. Isto é mesmo gritante. Isto da propaganda à dor de cotovelo. Mas falando daqui, do fundo, estamos a falar em 500 mil euros. 500 mil euros é €500 mil. Jorge, deixa-me só dizer, quando disseste há pouco Mário Quaresma, acho que querias dizer Mauro Quaresma, certo? Acho que é isso. Mauro, exatamente. É filho de um senhor que foi dirigente muitos anos da Federação. Sim, mas como disseste Mário, eu pensei, pareceu-me que querias dizer Mauro, por isso é que estava para as pessoas perceberem. Mauro Quaresma. Muito bem. Ora bem, vamos falar de propaganda agora, não é? A propaganda à dor de cotovelo. Ainda há pouco falávamos da necessidade quase doentia do controle de tudo e de todos. E então vamos a mais um caso. Isto está mesmo mal, só me apraz dizer que pessoas estúpidas fazem coisas estúpidas. Pessoas astutas enganam as outras. E ainda há quem pense e que ninguém percebe. Agora, reparem, a APAF efetuou com alguns árbitros e núcleos mensagens de apoio nesta situação difícil. E o que é que fez a dupla maravilha do Conselho de Arbitragem? Imitou a APAF e colocou os árbitros a falarem. Mas só por acaso, em 4 elementos, já falaram 2 do Porto. Tenho a certeza, mas tenho mesmo a certeza que foi sem querer. É esta a estratégia de copiar o bom trabalho da APAF, que a dupla maravilha faz, para se vangloriarem e esperarem o convite do Dr. Fernando Gomes. Por aí é que está um grande problema, pois nem com os telefonemas dos árbitros impostas aos mesmos isso aconteceu. É que já houve árbitros a ligarem ao Dr. Fernando Gomes e ele ainda não deu resposta nenhuma. E não Fontelas. Ninguém esquece a desgraça que foi a tua gestão. Nós não permitiremos, eu não permitirei, eu não me vou calar enquanto aqui estiver.
e vejam o ridículo em que anda este Conselho de Arbitragem, e eu estou a falar de casos e o futebol está parado já há bastante tempo. E continuam casos, suceder casos e a suceder casos. Até mesmo numa situação como esta, de pandemia, conseguem reter 500 mil euros e não conseguem distribuir pelos árbitros para ajudar as suas famílias. É a brincar aos futebols. É a brincar aos arbitragens. Jorge, mais uma vez denunciaste aqui algo que me parece importante. Eu, como portanto, apaixonado pelo fenómeno, gostaria que pelo menos te desmentissem ou então que explicassem porque é que o fundo de arbitragem não foi acionado. Sabes há quanto tempo nós temos conversado? Já vai quase fazer um ano, já houve alguém a desmentir-me? Não, que eu tenha conhecimento, não. Por isso eu deixo aqui o repto e, obviamente, o meu espaço, que é pessoal, não pertence a nenhum órgão de comunicação social, para quem quiser, um espaço de liberdade e terei todo o gosto. Ora, Jorge, o Ricardo Simões deixa aqui uma questão que me parece importante. Diz que a politiquice acaba por abranger todos os setores da nossa sociedade. Deixa uma pergunta especificamente a ti, Jorge: que sugestões para a resolução destes problemas? Expor as situações é o caminho, mas é necessário medidas. Tu, como medidas, também já tens anunciado que é importante, quanto mais não seja, renovar a equipa deste Conselho de Arbitragem. Sim, isso passa por aí, passa por ideias novas, porque este Conselho de Arbitragem, no seu início, as ideias teve ideias boas. Tu já falaste do José Gomes da APAF e o Fontelas Gomes do Conselho de Arbitragem, que é a mesma pessoa, mas com visões diferentes, na tua opinião. Isto passa por mudar tudo. Isto tem que ser mudar tudo de base. Portanto, desde formação, seja do que for, porque neste momento, foi aquilo que eu digo, os árbitros não se revêem, as pessoas não se revêem no Fontelas Gomes. O Fontelas Gomes tem que sair, ponto. E que não se revêem ali uma pessoa que tenha sido árbitro ou que tenha feito algo por isto. Não, ele tem feito uma gestão danosa, ponto, final parágrafo. E então, o que é que tem que ter? Tem que haver aqui uma situação que é de alguém que tenha capacidade, quer não só de liderança e de saber o que é ser árbitro, como saber o sinal, ter sinais de que não se pode recorrer aos mesmos, tem que recorrer por tudo, porque tu não podes ter uma equipa e só recorrer a 2 jogadores. Se esses 2 jogadores se aleijam, tu depois nunca mais podes ser campeão, entendes? Ou vai ser divisão, se depender só de 1 ou 2 pessoas. Portanto, e é isto que não tem que se mudar de base, de fundo, com estratégia. E fazer-se finalmente a catálogo escola não, academia de arbitragem. Eu tenho nomes para isso, percebes? Epá, isto, o Nuno Castro, que é um excelente diretor de Lisboa, mal o conheço, mas sei as capacidades que ele tem. O Luís Braz, por exemplo. Quer dizer, pessoas que têm aqui capacidades para liderar aqui uma equipa de gente séria. Eu pergunto, o que é feito do João Capela, por exemplo? Quer dizer, não nos podemos dar ao luxo que poderia ser um excelente formador. Mas essas pessoas são capazes. Não estou a dizer que o Capela que era um bom presidente de árbitros, acho que não. Na minha opinião, acho que não. Mas acho que era um excelente formador. Sim, já falaste do Olegário Benquerença também, por exemplo. Sim, eu tenho vindo a denunciar esses casos. Quando fazem falta essas pessoas. Eu acho que o Paulo Costa que poderia ser um bom formador. Bom formador, sim. Agora não, que não queira ser o dono disto. Que não meta na área que não é dele. Jorge, tens aqui mais 2 perguntas. Uma do João Paulo, ele falou isto ontem no programa que tivemos aqui, Tertúlia ao Ataque. Com o alargamento previsto da Federação para os Campeonatos Nacionais Sub-15 e Sub-17, se não vão faltar árbitros nacional e também com o mais previsível alargamento do próprio Campeonato de Portugal, se não faltarão árbitros, se há no quadro de árbitros gente suficiente para tudo isto? Não, eu acho que isto depois vai ter que haver um ajuste, como é óbvio, por parte do Conselho de Arbitragem, do que entrar, relativamente aos campeonatos que ficarem estruturados. Agora, creio que também, na minha opinião, que tem que haver classificações. É aquilo que a APAF, que está agora a tentar fazer, é que saia as classificações, porque não pode acontecer que isso seja diferente, não é? Mas estou convencido disso.
Espero que se adaptem ao máximo e ao melhor. Ora, muito bem. Tens também aqui o Vasco Fragata, que pergunta porque é que raramente se vê árbitros com menos de 30 anos na primeira divisão, porque é que são as ratoeiras velhas que estão lá há anos e anos. E dá aqui um exemplo do Rui Costa. Tem a ver também com o percurso que é obrigatório quase fazer, não é? Para chegar à primeira divisão, mas tu próprio podes... Sim, tem um percurso próprio e foi um caminho que o Vítor Pereira tentou fazer, mas eu acho que o fez, como é que eu ia explicar, muito repentinamente, devia ter feito mais gradualmente, percebes? Ir mais lentamente. Não, ele tirou metade, porque é preciso um misto de tudo, é preciso um misto de pessoas com qualidade, com experiência e outras com menos experiência. Para quê? Para ir reintegrando, para ir entrando. Agora, não é assim, com este tipo de situações, como, por exemplo, convidar Carlos Xistra, não é? Para isso também convidavam o Paulo Vieira, por exemplo, que é assistente, que também teve 30 e tal anos, teve 30 anos na primeira divisão, e por aí fora, e quero ver se vão convidar, por exemplo, agora também o Jorge Sousa, ou se vai continuar assim. Portanto, acho que isto passa sim por uma reformulação e tem que ser aos poucos, sempre, porque para ter um misto de experiência com a juventude. Jorge, o Sérgio Rio Bom pergunta-te, tendo em conta que a mulher de Fontelas Gomes, José Fontelas Gomes, ainda é observadora dos árbitros, que opinião tu tens sobre isto? Já deste noutros espaços, mas aqui ainda não. Eu já dei, e aqui também, acho que também já dei, mas dei com todo o gosto. A minha opinião é que não pode. É muito simples quanto isso, porque eu posso não gostar ou não me rever até num determinado árbitro, mas é um árbitro que acerta, que é um árbitro que tem boa pontuação e tal, e depois eu estou na cama com a minha mulher, não é? E digo assim, oh, não gosto nada daquele gajo, vê lá e tal, quer dizer, condiciona. Portanto, e isto não pode acontecer, na minha opinião, não pode haver conflito de interesses. Havendo conflito de interesses, portanto, não pode, isto, repara uma coisa, eu tenho, isto é família, ponto. Há casos gritantes, repara uma coisa, nós conhecemos casos que um sobrinho, por exemplo, que estava numa associação de futebol de Viana, e é um sobrinho que não é um sobrinho direto, que é sobrinho direto por parte da esposa de um observador, o observador não pode ser observador porque é tio daquele rapaz. E agora eu pergunto, e a mulher de Fontelas Gomes pode ser observadora? E o Paulo Costa pode observar? Pode ter interferência nas classificações? Nós andamos aqui a brincar aqui. Isto é a mesma coisa que o meu pai fosse presidente do Conselho de Arbitragem. Nem era preciso dizer nada, não era? Muito bem. Jorge, o Wilson Fernandes toca aqui em algo que tu já deixaste claro. Relembra o Wilson que depois de teres falado na televisão, nomeadamente na grande reportagem e investigação da RTP, outros árbitros confirmaram aquilo que tu disseste, mas sem dar a cara, porque ainda estão no ativo, não é? Portanto, diz o Wilson, se estiver enganado que o corrijas, mas é exatamente isso. Houve árbitros naquela grande reportagem e investigação do Helder na RTP que falaram, confirmaram, mas não puderam dar a cara o tal clima de medo que tu tens aqui denunciado, não é? Sim, isso é verdade. Não foram palavras minhas, foram palavras do Helder Silva. Ele, o jornalista que fez a investigação. Exatamente, na altura eu tinha falado com ele e ele disse que não me conhece lá nenhum, que ia fazer, mas que ia explorar que ia explorar aquilo que eu estava a dizer, aquilo que eu estava a denunciar. E tu, como jornalista, sabes bem que é assim, que não se lança uma notícia só por lançar notícia, tem que haver um fundo de verdade e ouvir as outras partes. E foram ouvidas as outras partes e disseram, uns recusaram-se, no caso de Fontelas Gomes, mas houve outros árbitros, que eu também não sei quem são, ele disse próprio que estavam no ativo, que realmente é isto que se passa na arbitragem em Portugal. E siga para vinho, como diz o outro.
Jorge, ainda temos aqui tempo para mais uma questão que foi-te lançada pelo Joaquim Medeiros, que explica como é que um árbitro que nunca apitou um jogo da Primeira Liga chega à Internacional. Eu presumo que ele esteja a falar não dos árbitros, dos chefes de equipa, mas de outros, não é? Mas a pergunta é para ti. Não, isso aconteceu creio, com o Tiago Martins. Muito bem, muito bem. Obrigado ao Joaquim Medeiros pela questão. Foi na altura do Ricardo, do Rui Rodrigues, portanto, e o Rui Rodrigues meteu do género num processo tipo o meu, e que era ele que tinha razão em termos de subida, e então o que é que ele acontece? Acontece que ele é o único que tinha possibilidades de ir para a Internacional, e não foi só ele, foram 3 árbitros que conseguiram apitar um jogo, sem apitar um jogo da Primeira Liga, conseguiram ser internacionais. Portanto, é para verem o ridículo a que isto chega. Tiago Martins, Fábio Veríssimo e João Pinheiro. Foram os nomes, então, que jogaram internacionais 6 meses depois de serem árbitros da Primeira Divisão. Portanto, alguma coisa está mal, alguma coisa tem que se mudar, alguma coisa tinha que se mudar, e é por isso que depois temos sempre um ou outro árbitro e os nossos internacionais continuam lá a fazer aquelas figuras que fazem e depois não passam dali só de fazer aqueles jogos de pré-época e só são internacionais. Muito bem, grande Jorge. Ficamos por aqui, sendo que, deixa-me dizer, eu recebi aqui uma série de mensagens de muita gente, treinadores até, e gente ligada ao futebol, ao treino e ao dia-a-dia do jogo, a pedir que tu, num programa próximo, fales das alterações, mais umas, que vão entrar na próxima temporada em vigor, não é? Eu posso dizer que acabei de receber agora por e-mail as alterações. Se quiseres que não seja neste espaço, noutro espaço qualquer, podemos falar sobre as alterações, claro, das alterações da lei de jogo, porque no fundo estamos aqui para tentar ajudar-nos uns aos outros e para... Sem dúvida. E quero lançar esse espaço aqui, portanto vais ter tempo de olhar para isso com a atenção que é merecida, para depois então analisarmos. Deixa-me que chegou agora esta pergunta do Ricardo Simões. Quando se fala da possibilidade de virem árbitros estrangeiros para a Primeira Liga, já se falou disso tantas vezes, se bem que tu também já deixaste a tua opinião sobre isso, como é que vês a possibilidade, sim, de virem observadores de fora de Portugal para limitar conflitos de interesses? É uma boa questão, e que poderia passar por muita coisa, até mesmo virem árbitros estrangeiros numa primeira fase. Agora, nós somos competentes, eu acredito que os árbitros são competentes. Neste momento temos pouca categoria de dirigismos, acho que eles não estão a dirigir bem a capacidade que estes árbitros têm. Percebe? Foi aquilo que eu disse anteriormente. Vítor Pereira, por exemplo, interessava-se muito mais pela assertividade do que se interessava por agora estes querem que sejam modelos. Percebes? Há aqui uma pequenina diferença. Mas não deixa de ser uma boa questão, que eu também sou daquela opinião que até, porque não, porque é que não vem uma equipa do estrangeiro, de fora, à parte da federação, e só controlar o Conselho de Arbitragem? Por que não? Não vejo qual é, também não via grande mal nesse mundo. Quem não deve, não teme, não é? Exatamente, mesmo a nível de estrangeiros, há situações que os árbitros agora fazem, quando estão na calha, digamos assim, para poder ir a um Mundial, a um Europeu, ou não sei o quê, quando fazem determinados jogos nos seus países, eles são observados por parte do comitê da UEFA para ver se estão preparados ou se não estão com eles. Muito bem, Jorge, obrigado por este comentário nesta terça-feira. Um abraço, corra tudo bem. Para a semana estamos de volta. E um grande abraço para o Zé Freitas, nunca me esquecerei. Muito bem, está dado. Fica bem. Um abraço. Até logo.